3. Olá, bem-vindos ao canal Confiance Tech. Eu sou Aloysio Lemos, estou aqui com Luiz Guilherme Aboim para falar sobre a Usiminas no quadro Painel de Indicadores. A Usiminas é uma das maiores siderúrgicas do Brasil, ela atua no setor de aços planos e atende principalmente os setores automobilístico, bens de capital, eletrodomésticos, entre outros. É bom dizer que esse relatório compõe uma série de relatórios com esse mesmo título, Painel de Indicadores, no site da Confiance Tech, e, no caso das Minas, está aí com o balanço processado de dezembro de 2023. Ok, Aloysio. Então, vamos começar aqui a nossa conversa falando o que são os pilares da análise fundamentalista, né? Na realidade, o foco aqui é a gente trabalhar nesse painel com poucas páginas, mas algo extremamente focado. E tem 4 painéis que são muito importantes. O primeiro, 4 pilares que são muito importantes, né? O primeiro pilar está relacionado com a rentabilidade e crescimento. O segundo pilar está relacionado com o risco operacional. E o terceiro pilar está relacionado com o risco financeiro. E o último pilar está relacionado com o preço. Mais especificamente, nesse painel, a questão do preço vai ser tratada a partir de múltiplos de mercado. É verdade também que isso aqui não é ainda uma definição a respeito se o papel ele está bom de comprar ou de vender. A gente, inclusive, não está dando aqui recomendação. O que a gente é clarear para vocês todos um entendimento sobre a companhia, um entendimento sobre o setor, né? E, inclusive, a questão macroeconômica. Então, a definição, né, a respeito dessa atratividade, acho que ela passa também depois pelo valuation da empresa. E esse não é o nosso foco aqui, nesse painel. Tá bom? Eu vou colocar na página do resumo, porque lá no resumo nós temos esses 4 painéis, né, já colocados lá. Então, aqui a gente tem, aqui em cima, rentabilidade, depois endividamento, que tem a ver com risco financeiro, risco operacional, e lá embaixo aparece lá os múltiplos de mercado, que tem a ver com preço. O primeiro ponto que eu queria falar a respeito da Usiminas e do setor, né, mineração e metais, é que essas empresas desse setor elas têm um elevado risco operacional. O que significa isso? Que o resultado operacional da empresa e também o EBITDA da empresa é muito volátil. Ou seja, tem períodos que o EBITDA sobe bastante e tem períodos que o EBITDA vai lá para baixo. Né? Ou seja, são empresas muito sensíveis ao que está acontecendo com a economia, porque o produto que elas vendem é considerado não essencial. Então, em momentos de desaceleração da economia, juros altos, a economia desacelerando, queda da demanda, o consumidor pode adiar a compra daquilo que não é essencial. E no caso da Usiminas, né, Luiz, o aço que ela está vendendo, por exemplo, vai ser vendido lá para uma montadora de automóveis, né? E as pessoas, em períodos de baixo crescimento ou até de recessão, elas têm muito receio em trocar de automóvel. Então, com certeza, da mesma forma, na linha branca, né, eletrodomésticos, né, as pessoas deixam de consumir em momentos de crise. E é interessante, para ficar isso bem claro, a gente voltar um pouquinho aqui no tempo e ver determinados momentos que a economia no Brasil foi mal e qual foi o impacto disso no resultado da Usiminas. Então, eu vou aqui voltar aqui no, no tempo. Vocês estão vendo aí, né? Eu tenho aqui o PIB, a variação do PIB no Brasil, e aparece aqui 2015 e 2016, são 2 anos onde houve uma forte recessão no Brasil. Em 2015, o PIB caiu 3,5%, em 2016, ou seja, já no ano seguinte, uma queda de 3,3%. Né? Nesse período, né, dessa recessão forte,
né? O que aconteceu com as vendas da Usiminas? As vendas caíram, como a gente está vendo aqui, ó. Aqui eu tenho os valores em reais mil das vendas acumuladas de 12 meses. Então, houve uma queda relevante nas vendas da empresa, mas pior do que a queda nas vendas foi a queda do resultado da atividade, né, do EBIT da empresa. O resultado da atividade, lembrando que não contempla aqui a despesa com juros, ele é antes do resultado financeiro, o resultado da atividade ficou negativo. E por que caiu tanto assim o resultado da atividade? Não apenas porque as vendas caíram, mas também porque grande parte do custo da empresa é fixo. E o custo fixo ela não tem como cortar, né? Olhando a última tabela, que é o resultado líquido, né? O prejuízo que a empresa gerou ainda foi ainda maior, porque aqui já está considerando também a despesa financeira. Ok? Agora, logo depois, quando a economia em 2017 começa a crescer, né? As vendas se recuperam, o resultado da atividade se recupera e o resultado líquido passa a ser positivo. Então, esse tipo de empresa tem um risco muito grande por conta dela ser sensível ao que está acontecendo na economia. Então, voltando agora aqui no nosso painel, né, o que aconteceu aqui é o seguinte: a Uzi Minas ela tem uma necessidade, né, de ter um baixo endividamento, porque é muito ruim uma empresa que tenha elevado risco operacional ter ainda um elevado endividamento. E nisso a Uzi Minas está muito bem, porque já que ela tem um risco operacional alto, ela se preocupa com a questão da alavancagem financeira dela. E no momento atual, né, Luiz, a dívida líquida dela é negativa. Né? Quando a gente fala dívida líquida negativa, é o quê? Ela tem mais aplicações financeiras do que dívida. Então, isso é uma situação confortável para a empresa, porque se a economia vier a piorar, né, ela pelo menos não vai estar muito endividada. Então, esses dois pilares são importantes. O outro pilar, que tem a ver com a rentabilidade, vamos lembrar que o mercado ele sempre tenta antecipar o que vai acontecer com o desempenho da economia, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, até recentemente, né, logo depois da questão da pandemia, da Covid, chama a atenção que a rentabilidade do capital próprio da Uzi Minas, se eu não me engano, foi 2021, não é isso, Aloysio? Foi Foi um 2021 ano que ela muito gerou um bom. excelente 2021 foi resultado. um ano espetacular. A rentabilidade do capital próprio dela no ano de 2021, né, ou seja, a rentabilidade do capital próprio, né, o lucro líquido em relação ao patrimônio, ficou acima de 40% ao ano, no ano de 2021. Mas isso não aconteceu apenas com as Minas. Esse setor inteiro aconteceu, porque foi um setor que foi muito penalizado na época da pandemia e na saída da pandemia, o que vai acontecer? As pessoas que deixam de consumir em períodos recessivos, como foi lá 2015 e 2016, e como foi também na época da pandemia, quando passa essa tempestade, as pessoas se sentem confortáveis de voltar a comprar. Né? Aí as vendas crescem, ela dilui o custo fixo e o resultado da empresa vai lá para cima. Né? Então, essa questão dela ser cíclica, vamos lembrar que o mercado tem que olhar não exatamente para o ano que está acontecendo, mas para o que vem pela frente. Então, é muito importante a gente perceber que o mercado olha para isso. Posso interromper, Luiz? Não, claro que sim, Luiz. Não, só uma observação, já que você está falando de retrospecto histórico. Em 2021, nós acabamos de dizer que foi um ano muito bom, e foi mesmo, é só observar lá, voltar nos balanços daquela época. Porém, a ação em 2021 ela foi subindo numa resposta positiva até o meados do ano e depois começou a cair. Claro que outros fatores interferem, sem dúvida nenhuma, mas pensando especificamente nos resultados e
na atividade da empresa, o mercado com certeza já começou a antever uma coisa que se materializou depois, que foi um ano de 2022 bem ruim. Ou seja, então a ação, a despeito de um resultado de 2021 bom, a antevisão do mercado, né, de que 2022 poderia ser um ano pior, porque as indicações vão surgindo, fez com que o desempenho da própria ação começasse a declinar, já de meados de 2021, um ano que foi bom. Então, essa é uma lição muito interessante para quem É, acompanha o mercado. De novo, nosso viés aqui, que pretende ser educativo, no sentido de fazer com que as pessoas entendam certos movimentos que podem parecer desconexos numa primeira vista, mas não. Então, isso é só para ilustrar é esse fato interessante, que tem a ver com o que você falava. é interessante isso, Aloysio, até porque o que aconteceu? Esse ano de 2021 foi um resultado extremamente importante, positivo, muito forte, né? Um lucro muito alto, né? Que veio depois da pandemia, mas as ações, ela, como você falou, já no segundo semestre do ano de 2021, ela já não tem um bom desempenho no mercado acionário. Como você falou, porque o mercado está antevendo o que vem pela frente. E o que viria pela frente era algo complicado, né? Porque a gente sabe que no período de pandemia, primeiro, houve um forte aumento na inflação, né? Por conta não apenas do aumento na demanda, que uma série de países no mundo tiveram que dar auxílios para as pessoas poderem sobreviver, e houve uma crise na cadeia de suprimentos mundial, né? Porque muitas indústrias paralisaram, e com essa paralisação, em vários momentos, houve uma redução, né, da oferta de insumos, o que elevaria os custos das empresas. Verdade. E isso, inclusive, contribuiu para o aumento da inflação, né? Não apenas no Brasil e no mundo. Então, a gente vê a inflação nos Estados Unidos chegando a níveis que há muito tempo não se via. Inflação anual acima de 10% ao ano, na zona do euro também. Então, o Sim, mercado começa a antever, já em 2021, que para se combater essa inflação no mundo, haveria um aumento nas taxas de juros. E é que, de fato, acabou acontecendo. verdade. Era muito importante que os bancos centrais, Estados Unidos, Banco Central Europeu, no Brasil, em outras localidades, tivessem que aumentar os juros para, de fato, conseguir combater essa inflação que estava muito alta. E aí, novamente, entra a questão da empresa ser cíclica, porque se haveria uma expectativa de aumento da taxa de juros e, consequentemente, desaceleração na economia, isso, com certeza, ia respingar na Uzi Minas, né? E o que, de fato, acabou acontecendo. Aquela rentabilidade que em 2021 estava em 40%, acima de 40% ao ano, ela despenca já no ano seguinte, 2022, para um patamar próximo ali de 5% ao ano, né? Não tenho aqui o número exato de cabeça. Então, o mercado ele consegue enxergar um pouquinho à frente. E isso também tem um link com o último pilar, que tem a ver com os múltiplos de mercado. Então, por exemplo, normalmente, o valor de mercado de uma empresa é maior do que o patrimônio líquido. Então, normalmente, esse múltiplo aqui, preço, valor patrimonial da ação, é maior do que um. Né? É, até porque, né? Porque normalmente o ativo da empresa ele está subavaliado. Então é normal, né? O imobilizado não é corrigido, grande parte do intangível não aparece no balanço, como a marca da empresa, carteira de Perfeito. cliente. Então é normal que o valor de mercado seja maior do que o patrimônio líquido na maioria das empresas. Mas na Uzi Minas, esse múltiplo ele ficava sempre, nos últimos tempos, abaixo de 1. E mesmo nesse ano de 2021, a relação preço-VPA da Uzi Minas, se eu não me engano, estava ali perto de 0,9.
E aí chamaria atenção, normalmente, o seguinte: mas vem cá, como é que uma empresa que estava tendo uma rentabilidade do capital próprio de 40, acima de 40% ao ano, com baixo endividamento, né? Como é que ela poderia estar trabalhando com preço em relação ao valor patrimonial abaixo de um? Né? Como você falou, a cotação já começou a cair no segundo semestre desse ano, que foi muito bom. É porque o mercado antecipa o que pode vir pela frente e a perspectiva era de desaceleração das principais economias no mundo, e inclusive no Brasil. Já se previa, inclusive, uma recessão até nos Estados Unidos. Estados Unidos acabou não acontecendo. Né? Os Estados Unidos está conseguindo controlar a inflação sem possivelmente gerar uma recessão. Mas na Europa, a gente já vê aí um crescimento muito de próximo de zero, inclusive na economia chinesa, que desacelerou. E É verdade. antecipando isso, o que aconteceu é que o mercado não achava o motivo para continuar comprando ações da empresa, apesar daquele resultado maravilhoso. Né? Isso E avança para 2023, por exemplo, que está até na tela aí, uns comentários sempre curtos, que é o nosso estilo aqui, sobre o desempenho em um determinado ano. O balanço de 2023, só aproveitando o gancho, Guilherme, ele, como está no texto exposto aí na tela, né? Vocês podem ler com calma, baixando esse relatório depois lá no site da Confiança Tech, mas houve um resultado operacional ainda pior em 2023, como por concorrência de aço importado, e também houve um fator específico da Uzi Minas, que foi a paralisação de um outro forno. Isso acontece, a empresa precisa fazer manutenção e um outro forno é algo muito relevante para ela. Isso penalizou um pouco, contribuiu para penalizar seu resultado também ano passado, ano 2023. E o lucro teve até um atenuante, que foi um reconhecimento de ganhos não recorrentes ligados a questões fiscais, que o mercado normalmente dá um desconto nesses ganhos quando são não recorrentes. Ela teve um lucro nesse ano de 2023, fez, né? no ano de 2023, porém, o mercado e nós sempre observamos com atenção o EBITDA, que é a geração operacional de caixa potencial da empresa, medida lá pelos seus resultados também. Então, vocês vejam que na parte aí escrita resultado, o EBITDA mostrou o EBITDA livre de fatores não recorrentes, chamado EBITDA ajustado. Quer dizer, só elementos da operação da empresa mesmo. Teve, no ano, um EBITDA de 1,75 bilhão de reais, caindo 64% contra aquele ano de 2022, que nós acabamos de comentar, que já foi um ano pior que 2021. Então, por outro lado, eu só fazer esse complemento, no último trimestre de 2023, mostra aí, ó, 625 milhões desse mesmo EBITDA ajustado, crescendo em relação ao quarto trimestre de 2022. Então, já foi uma sinalização mais positiva nesse sentido. Foi um ano ruim, operacionalmente falando, entretanto, mostrou alguma sinalização de recuperação no final do ano. Né? Eu queria só salientar esse ponto para fazer um link com o que você comentava, Guilherme. E, de qualquer forma, né, como o mercado está sempre antecipando, a gente vê ainda que, por exemplo, os múltiplos, especialmente a relação preço-VPA dela, ela hoje está próxima de 0,5. Então, a É, Uzi Minas tem um valor de mercado que é praticamente a metade do patrimônio líquido. E por que está tão baixa? Né? Apesar dela já ter tido um resultado melhor, né? Enfim, mas porque há ainda muita preocupação com relação ao futuro, né? Principalmente por conta da situação da China. Então, vamos lembrar que a China, que durante décadas teve um crescimento fortíssimo, ela começou a desacelerar. Né? Isso já começou lá por volta de 2011, 2012, já começou a desacelerar. E continua trabalhando com um patamar de crescimento muito abaixo do que era no passado. Então, a China vem crescendo hoje próxima ali de 5% ao ano. E o que está acontecendo na economia chinesa? Primeiro,
que está havendo um aumento no desemprego, especialmente no desemprego de jovens, e esse desemprego elevado, né, ele resulta numa redução da demanda, né? Então, na realidade, a China teve um forte crescimento no passado, investindo muito em infraestrutura e também investindo no setor imobiliário. Então, hoje, esse não é mais o motor que vai gerar o crescimento da China, até porque a infraestrutura já está praticamente pronta, né? E as pessoas lá, elas têm muito receio com relação a se endividar, até porque a seguridade social na China é limitada. Então, num momento desse preocupante de desemprego alto, principalmente entre os jovens, né, as famílias começam a não querer muito se endividar. Então, isso tem gerado uma crise muito forte, né, em incorporadoras, né? E mesmo o governo chinês tentando dar estímulos, inclusive baixando a taxa de juros, esse consumo não cresce. Esse consumo não crescendo, isso tem um impacto nas empresas. E as empresas começam a ter que baixar preço, né? E aí, o que está acontecendo com a China? Está acontecendo uma deflação. Com a redução dos preços, mesmo com os preços menores, as pessoas estão consumindo menos, a China começa a direcionar mais ainda parte da produção de aço, que a gente está falando mais aqui em aço, para o exterior, né? Então, o que está preocupando muito os Minas, o Gerdau, né? Que hoje o aço importado que vem da China, ele mais do que dobrou. E aí há uma reclamação até das próprias empresas com relação à questão da tarifa desse aço importado, né? Porque o aço que está chegando aqui, ele vem com preço mais baixo, isso está, de uma certa forma, tirando um pouco o espaço das siderúrgicas brasileiras, né? Então, é algo que ainda preocupa, né? Porque a gente não está vendo ainda um cenário, né, de melhora mais forte na China, né? E acaba que a empresa ela é muito impactada. Então, eu acho que é isso, Luiz. A gente está mostrando aqui que as empresas, quase todas, vão ter pontos positivos e pontos negativos. Tá. Então, para finalizar, vamos abordar aqui os principais pontos positivos e negativos, ou fatores de risco, para a Uzi Minas, de acordo com tudo isso que o Luiz Guilherme Aboim estava comentando. Então, vocês reparem que logo o primeiro ponto positivo, do ponto de vista da ação, seria um múltiplo preço VPA abaixo da média do grupo, mineração e metais, abaixo da própria média histórica da empresa. Em contraponto, observe que no primeiro ponto negativo ou fator de risco, como preferirem observar isso, os múltiplos preço-lucro, PL, e o EV/EBITDA, eles se mostram acima das médias. Então, isso também faz com que se compreenda a movimentação da ação, porque o mercado gosta muito de olhar esses indicadores, particularmente o EV/EBITDA. E, com isso, há uma balança onde são levados em consideração esses fatos. Agora, ainda nos pontos negativos, nós destacamos a volatilidade do EBITDA. O EBITDA, lembrando que é a geração potencial operacional de caixa da empresa. Olha, tudo que o Guilherme expôs agora há pouco sobre a volatilidade natural do setor, porque o setor é envolvido com commodities, né? E por que a China tem tanta relevância? Porque ele destacava a importância da China, porque a China é de lá, pela importância, pela grandeza fenomenal da China na economia mundial, ela dá o tom de preço de várias commodities, principalmente as commodities minerais e metálicas, como minério de ferro, que, aliás, os Minas também produz, e do aço, né? Que é um preço de lista, mas tem reflexos em toda a cadeia de preços do setor. E o ano passado, a gente falava agora há pouco, houve uma queda desse EBITDA da Uzi Minas por efeito concorrencial, efeito de paralisação de um alto forno e um cenário da operação daquele setor um pouco mais desfavorável, né? Isso contribui para essa volatilidade do EBITDA.
O fator concorrencial também já foi citado e é importante. A instabilidade da economia mundial, com altas de taxas de juros nos últimos anos. Vamos lembrar, também o Guilherme disse, para quem a Usiminas vende? Para a indústria automobilística, para a indústria de eletrodomésticos, tipo geladeiras, fogões, bens normalmente que as pessoas compram financiando. Se a taxa de juros está mais alta, esses setores tendem a desaquecer também, porque dificilmente as pessoas vão lá e compram um carro à vista. Pode acontecer, mas não é o normal. O mais habitual é que se financie, né? Assim como uma geladeira, como um fogão, um ar-condicionado, itens desse tipo. Né? Voltando para o lado dos pontos positivos, o Guilherme também já pontuou isso, a empresa tem um nível de endividamento muito baixo hoje, é um ponto realmente positivo. E ainda porque ela, sendo uma empresa de um risco operacional mais elevado, naturalmente, não tem nada contra a empresa por conta disso, mas ela, naturalmente, pela sua atividade, tem um risco operacional mais elevado, é bom que ela tenha um nível de endividamento um pouco mais baixo. Né? No caso dela, ela tem até mais caixa do que dívida na posição de dezembro de 2023. E, ainda como ponto positivo, a gente tem uma expectativa da economia brasileira ter uma recuperação, uma desaceleração de inflação e um ciclo de baixa de taxa de juros, que já vem se manifestando, né? E que o PIB cresça aí esse ano de 2024 entre 1,5% e 2%, é mais ou menos por aí que o mercado tem feito suas previsões. Né? Quando a gente fala do mercado, a gente pensa principalmente na pesquisa Focus do Banco Central, que é divulgada todas as segundas-feiras e que nós sempre acompanhamos, todo o mercado acompanha com muita atenção. Bom, eu acho que com esse conjunto de informações, nós cumprimos o nosso propósito aqui, né, Luiz Guilherme Aboim, que é de passar esclarecimentos, não simplesmente sobre a empresa, mas sobre o entendimento dos eventos e divulgação de balanços e outras informações que afetam o desempenho de determinada ação em determinado momento, enfatizando que nós não estamos aqui fazendo recomendação de investimentos, não é o nosso propósito, e o propósito, mais uma vez, da linha educativa ou educacional dentro do setor financeiro, para que as pessoas possam, a partir disso, ter se sentirem mais confortáveis na hora de escolherem seus ativos para investimento, né? Que pode ser dentro do mercado acionário, dentro do mercado de renda fixa, e aí é o critério de cada um, de acordo com a orientação que recebe lá do seu assessor de investimento, da sua corretora, etc. Nós não estamos fazendo esse papel. É isso. Agradecer a atenção de todos, né, Guilherme? E até a próxima, né? Até o próximo vídeo. Então, estaremos sempre atualizando informações. Esperamos que sejam muito úteis para vocês. Um grande abraço. Ok. Um abraço. Até logo a todos.